Oi pessoal, tudo bem? Aqui professor Aleixo Vieira e hoje o nosso assunto é frações. Primeiro vamos ver as diferentes interpretações de uma fração. A primeira interpretação possível de uma fração, ou seja, o primeiro significado possível de eu entender uma fração, é que as frações podem ser quantidades iguais ou diferentes dos números naturais. Então a fração ela pode ser um número natural ou pode ser um número diferente de um número natural. Mas quem são os números naturais? Vamos relembrar? Os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Aqueles números que a gente trabalha com eles desde que a gente aprende a matemática lá no primeiro ano, no segundo ano, né? Só que as frações são números que podem ser esses, né, os naturais, mas também podem ser números diferentes. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos supor que eu tenha aqui uma pizza e que eu divida essa pizza em 8 partes iguais. Cada parte dessa pizza, eu não posso dizer que é uma pizza inteira, é uma parte dessa pizza, né? Se eu dividir em 8 partes iguais, cada parte dessa pizza eu digo que é 1/8 da pizza inteira. A pizza toda, eu digo que são 8 oitavos, se tem 8 pedaços, e cada pedaço é 1/8, a pizza toda eu digo que são 8 oitavos. Vamos supor que eu coma um pedaço dessa pizza. Agora eu não tenho mais 8 oitavos. Vamos conferir aqui quantos pedaços ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedaços. Como ficaram 7 pedaços, eu digo que eu tenho 7 oitavos dessa pizza. Eu não tenho mais a pizza toda, eu só tenho 7 oitavos. Vamos a um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui 3 pães e que eu divida cada um desses 3 pães ao meio. Eu vou cortar aqui os 3 pães ao meio. Depois que eu cortei esses pães ao meio, eu gerei 6 pedaços de pães, certo? Cada pedaço desse pão é uma metade de um pão. É um meio ou uma metade. Como eu tenho 6 metades, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como eu tenho 6 metades, eu digo que eu tenho, nesse caso aí, 6 meios. Repare que eu continuo ainda com os 3 pães, olha só. Um pão, que é a união de 2 metades. 2 pães, 4 metades. 3 pães, 6 metades. Então eu posso dizer que 6 meios é a mesma coisa que 3. Repare que nesse caso eu tenho uma fração que é igual a um número natural. Isso pode acontecer. Mas vamos supor que vem alguém e comam 2 dessas metades. Então não existem mais 6 metades de um pão. Agora eu tenho 4 metades de um pão, 4 meios. Essa fração ainda é igual a um outro número natural. Qual o número natural? Se eu juntar essa metade com essa metade de pão, eu vou ter um pão. Olha só. Juntando as 4 metades, eu tenho 2 pães. Então eu posso dizer que 4 meios é a mesma coisa que 2. Antes eu tinha 6 meios, que é igual a 3. E agora, depois de ter comido 2 metades, eu fiquei com 4 metades, que é a mesma coisa que 2 pães. Mas vamos supor que eu coma mais uma metade de um pão. Agora eu não tenho mais 4 meios. Agora eu tenho apenas 3 meios. Olha, 3 metades de um pão. 1, 2, 3 metades de um pão. Portanto, eu tenho aqui 3 meios. Repara que esse número não é igual a nenhum outro número natural. Ele é um número fracionário, um número racional que a gente chama. Tá? Então, é um caso de uma fração que não é igual a um número natural. 3 meios. Vamos ver agora os componentes da fração. Quais são as partes que integram uma fração? Nós temos basicamente 2 partes que integram a fração. O denominador e o numerador. O denominador
é o número que dá nome à fração. Ele determina a quantidade de partes em que uma unidade vai ser dividida. São os meios, terços, quartos, quintos, sextos, etc. É a quantidade de vezes em que você está dividindo alguma coisa. Já o numerador, ele indica quantas dessas partes que você dividiu fazem parte, compõem a fração. As frações são indicadas com um traço, e a gente coloca o numerador em cima desse traço e embaixo a gente coloca o denominador. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, mais uma vez, o exemplo dos pães. Se eu dividir esses pães aqui ao meio, eu estou dividindo cada um dos pães em duas partes. Portanto, o denominador vai ser 2, olha só. Eu tenho 6 metades, cada parte dessa é uma parte de duas, as quais eu dividi. Então, olha só, cada metadezinha é 1/2. E o numerador é 1. Por quê? Porque eu estou tomando somente uma das partes das quais eu dividi. Nesse caso, eu estou considerando individualmente cada pedaço de pão que eu cortei ao meio. Então, o numerador é 1. Como eu dividi cada pão em duas partes, então o denominador é 2. Outro exemplo. O exemplo aqui da pizza, que já foi comido um pedaço da pizza. A pizza tinha sido dividida em 8 pedaços. Cada pedaço dessa divisão é uma parte de 8 partes. Se eu considerar o que sobrou da pizza, depois de eu ter comido um pedaço, eu tenho 7/8. No exemplo de cada fatia, o numerador é 1, porque eu estou tomando um pedaço dos 8 que eu dividi. O denominador continua sendo 8, porque a pizza foi dividida em 8 pedaços. No exemplo do restante da pizza, eu tenho 7 pedaços. Eu estou tomando 7 pedaços dos 8 que eu dividi. Então, o numerador é 7 e o denominador é 8. Vamos ver como é que a gente dá nome às frações, como é a nomenclatura das frações. Você não precisa decorar isso de imediato, mas fazendo exercícios, você vai conseguir, com o tempo, se habituar a dar o nome para as frações. Primeira coisa, é comum você falar 2/4, 1/2, 7/8. Essa é uma simplificação do nome das frações. O correto é você colocar o nome com o entendimento daquilo que está sendo representado pela fração. O denominador tem algumas regrinhas e o numerador tem apenas uma regra. O numerador, vamos começar pela parte mais simples. O numerador é sempre indicado com numeração cardinal, Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já o denominador tem alguns casos específicos. Quando o denominador é 2, eu chamo de meio ou metade. Quando o denominador é 3, eu chamo de terço. Quando o denominador é 4, 5, 6 até 10, eu uso numeração ordinal, ou seja, quarto, quinto, sexto, sétimo até décimos. Quando o denominador é maior do que 10, eu utilizo a numeração cardinal, acrescido da expressão avos. Então, 11avos, 12avos, 13avos e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Olha aqui, essa fração 3/15, o numerador é 3, o denominador é 15. Como o denominador é maior do que 10, eu digo 3/15avos. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui o numerador 9 e o denominador 3. Então, eu digo 9 terços. Sempre é o denominador que vai dar o nome para a fração. Vai depender dele a nomenclatura da fração. O numerador sempre vai ser numeração cardinal. Olha, no primeiro exemplo era 3, agora é 9. Mas no primeiro exemplo era 3/15avos. No segundo exemplo, 9 terços. Nesse terceiro exemplo aqui, olha, eu tenho 1/4. O numerador é 1, olha. 1 continua 1. Numerador sempre numeração cardinal normal. 1, 2, 3 e assim por diante. E o 4, eu coloco 1/4, Denominador de 4 até 10, eu coloco numeração ordinal. Por último aqui, olha, 7/2. O denominador é 2, então vai ser 7 meios. Tá ok? Vamos olhar alguns exemplos assim na prática. Olha só, eu tenho aqui uma barra de chocolate e ela está dividida em
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pedaços. Se eu considerar essa barra de chocolate branco como um todo, eu tenho 24 pedaços dos 24 nos quais ela está dividida. Portanto, a fração que considera a barra de chocolate como um todo é 24 avos. Eu tenho o numerador 24 e o denominador também 24. 24 avos. Mas vamos supor que eu reparta em duas partes diferentes essa barra de chocolate. Em uma delas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pedaços. E na outra eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedaços. A parte maior, que tem 15 pedaços do tabletinho de chocolate, eu digo que tem 15, 24 avos. São 15 pedaços dos 24 que eu dividi. Então, eu tenho 15, 24 avos. O 15 é o numerador e o 24 é o denominador. Repara que o denominador não muda. Por quê? Porque a barra de chocolate, inicialmente, foi dividida toda em 24 pedaços. Então, não importa como eu vou separar essa barra de chocolate, desde que eu não divida nenhuma dessas unidades aqui, ó, nas quais foram divididas inicialmente a barra de chocolate, eu vou ter sempre a barra dividida em 24 pedaços. Por isso o denominador não muda. Agora, se eu pego apenas 15 desses pedaços, então eu tenho 15 pedaços de 24 que eu dividi no início. Por isso, o numerador é 15 e o denominador continua sendo 24. O outro pedaço menor que restou tem apenas 9 pedacinhos das divisões de 24 que eu fiz no início. Então, eu tenho 9 sobre 24. O 24 continua sendo o denominador, porque as unidades que eu dividi no início não se alteraram. Mas esse pedaço menor tem apenas 9 pedacinhos. Então, eu tenho 9, 24 avos. Vamos ver agora a classificação das frações. As frações podem ser próprias, impróprias ou aparentes. As frações próprias são aquelas em que a gente vê a interpretação mais clássica das frações, ou seja, de parte e todo. Quando você tem parte de um todo, essa parte ela vai ser sempre menor do que o todo, do que o total daquilo que você está dividindo. Essas são as frações próprias. Portanto, elas são sempre menores do que o inteiro. Nesse caso, o numerador sempre vai ser menor do que o denominador. É importante você ter em mente que a fração não é própria porque o numerador é menor que o denominador. Isso é uma consequência. A fração é própria porque ela é menor do que o inteiro. Ela representa uma quantidade que é menor do que 1, mas também é maior do que 0. Já as frações impróprias são o contrário das frações próprias. Elas são maiores do que o inteiro. Por isso, o numerador vai ser maior do que o denominador. E as frações aparentes é aquelas que aparentam, têm a aparência de uma fração. Mas se você observar com mais cuidado, elas são, na verdade, números naturais. Nesse caso, o numerador sempre faz uma divisão exata com o denominador. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro, das frações próprias. São pedaços que sempre vão ser menores do que o inteiro. Por exemplo, no exemplo lá da pizza, depois que você comeu um pedaço, o que sobrou é maior do que 0. Você não pode dizer que você tem 0 pizza, mas também não pode dizer que você tem uma pizza. Foi comido aí um pedaço dessa pizza. Então, 7/8 é uma fração própria, porque ela é menor do que o inteiro. No exemplo dos pães lá, quando você divide um pão ao meio, os pedaços que restam dessa divisão, você não pode dizer que você tem 0 pães. Você não tem 0 pães, você tem meio pão, tá? Mas também você não tem um pão inteiro. Então, meio é uma fração própria. Alguns exemplos de frações impróprias. Quando eu tenho 3 metades de um pão, eu tenho 3 meios. Olha só, eu não tenho um pão, eu não tenho 2 pães. Também não tenho menos do que um pão. Eu tenho mais do que um pão. Mas eu não chego a ter 2 pães. Então, nesse caso aqui, olha, 3 meios, tenho 3 metades. É a mesma coisa que um pão e meio, né?
Vamos pegar aqui um caso aqui do tablete de chocolate branco. Se eu tenho uma barra inteira e mais um pedaço de uma barra, como essas unidades nas quais foram divididas aqui são iguais, olha só, esses tabletinhos aqui são iguais. Então, provavelmente, esse pedaço menor veio de uma outra barra igual a essa aqui. Portanto, eu tenho 24 pedaços dessa barra inteira e mais 9 pedaços dessa outra aqui, que veio de uma igual a maior, com certeza. Somando 24 mais 9, nós temos 33. Então, eu posso dizer aqui que no caso do chocolate branco, eu tenho 33 24avos de chocolate branco. É uma fração imprópria. Repara que eu tenho uma quantidade que é maior do que o inteiro. O inteiro seria a barra inteira de chocolate. Como eu tenho mais do que uma barra inteira, mas não chego também a ter duas barras inteiras, eu tenho uma fração imprópria. As frações aparentes sempre podem ser transformadas em um número natural. Por exemplo, 8 pedaços de pizza são 8 oitavos. Então, eu tenho uma pizza inteira. Uma pizza. Não tenho 8 pizzas, eu tenho uma pizza. Se eu tenho 4 metades de um pão, repara que eu tenho quantos pães? 2 pães ao total. Tá bom, gente? Era isso aqui que a gente tinha para falar sobre frações. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima. Obrigado.